Hoje é o último dia para sacar o abono PIS/PASEP. Mais de 460 mil brasileiros têm dinheiro para receber. E você vai ver também. Um estudo mostrou que a vacina Sputnik tem alta eficácia contra a variante Delta da Covid. O desemprego aumentou no Brasil. São 14 milhões e 800 mil pessoas sem emprego. O Facebook atingiu US$ 1 trilhão de valor de mercado. E você vai ver ainda como a tecnologia mudou a forma de apresentar produtos aos clientes. Olá, boa tarde. Termina hoje o prazo para fazer o saque do abono PIS/PASEP. São mais de 300 milhões de reais e cerca de 460 mil brasileiros têm direito ao benefício. Se você é um dos mais de 467 mil brasileiros que ainda não sacaram o abono salarial do período 2020-2021, é melhor se apressar. O prazo termina hoje. Estão disponíveis para o pagamento 309 milhões de reais. Segundo a Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, que é pago para trabalhadores da iniciativa privada, mais de 327 mil colaboradores não sacaram o benefício, no valor total de 214 milhões de reais. Quanto ao PASEP, que é pago pelo Banco do Brasil para trabalhadores do setor público, cerca de 140 mil ainda não sacaram o abono, totalizando um saldo de 95 milhões de reais. Os trabalhadores que não efetuarem o saque vão ter que esperar o início do próximo calendário do abono salarial, previsto apenas para 2022. Pelas regras em vigor, é assegurado o direito aos valores do PIS/PASEP pelo prazo de 5 anos. O valor do abono salarial 2020-2021 varia de R$ 92 a R$ 1.100, dependendo do período trabalhado formalmente em 2019. Só quem trabalhou os 12 meses de 2019 recebe o valor de um salário mínimo. A Receita paga hoje a restituição do imposto de renda para mais de 4 milhões de contribuintes. O dinheiro do segundo lote deve ser depositado na conta bancária informada na declaração. Mais de 4 milhões e 200 mil contribuintes recebem a restituição do imposto de renda neste segundo lote. De acordo com a Receita Federal, no total, vão ser pagos mais de 6 bilhões de reais. Os beneficiados são todos aqueles que entregaram a declaração até o dia 21 de março. O valor também beneficia declarações residuais dos exercícios de 2008 a 2020, que estavam retidas pelo fisco. A consulta está disponível no site da Receita. O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração. Se por algum motivo o pagamento não for realizado, os valores ficam disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil. Os próximos lotes de restituição do Imposto de Renda 2021 vão ser pagos em 30 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro, conforme calendário da Receita Federal. O aviso dos cidadãos beneficiados é feito sempre 1 semana antes da liberação dos recursos. 460 mil servidores ativos, inativos e pensionistas do estado do Rio de Janeiro recebem hoje a primeira metade do 13º salário. Segundo o governo do Rio, o recurso vai ser fundamental para melhorar a economia fluminense. A segunda parte do 13º está prevista para o fim do ano. O número de desempregados no Brasil segue recorde no trimestre terminado em abril, afetando 14 milhões e 800 mil brasileiros. Em um ano, quase 2 milhões de pessoas entraram nas estatísticas do desemprego. O desemprego no Brasil aumentou 0,4 ponto percentual e ficou em 14,7% no trimestre encerrado em abril. O resultado se manteve em patamar recorde. Segundo o IBGE, o número de desempregados totalizou 14 milhões e 800 mil pessoas. No mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego era menor, de 12,6%. O número de desempregados aumentou em mais de 1 milhão e 900 mil pessoas na comparação anual. No trimestre, os trabalhadores com carteira assinada no setor privado ficaram estáveis em 29 milhões e 600 mil. Já o número de empregados formais também ficou no mesmo nível, em 9 milhões e 800 mil, na mesma base de comparação. O mercado financeiro estima para 2021 um crescimento de 5,05% do Produto Interno Bruto brasileiro. Apesar da melhora nas projeções, economistas destacam que a recuperação mais consistente do mercado de trabalho só deve ser mais visível a partir do segundo semestre.
As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio já começaram. Para se inscrever, você precisa acessar a página do participante até o dia 14 de julho. Quem perdeu o prazo ou não solicitou a isenção de taxa vai pagar a inscrição no valor de R$ 85. Esse ano, as versões impressa e digital serão aplicadas na mesma data, nos dias 21 e 28 de novembro. Um estudo mostrou que a vacina Sputnik V registrou alta eficácia contra a variante Delta da Covid-19. A nova cepa foi identificada originalmente na Índia e é considerada a mais contagiosa. A vacina Sputnik V é 90% eficaz contra a variante Delta da Covid-19. A informação foi divulgada pelo Instituto Gamaleya, órgão do Ministério da Saúde da Rússia, que desenvolveu a vacina. A nova cepa foi identificada originalmente na Índia e é considerada a mais contagiosa. Pelo Twitter, o diretor adjunto para a pesquisa científica do Instituto, Denis Logunov, a Sputnik V mostra um declínio menor na eficácia contra a variante Delta do que qualquer outra vacina com resultados publicados. A Sputnik V foi aprovada para uso de emergência em 65 países. O primeiro caso de morte no Brasil por causa da infecção com a cepa originária da Índia foi confirmada na semana passada pela Secretaria de Saúde do Paraná. A mulher infectada tinha 42 anos e morreu por conta da doença em abril. O governo da Bahia estendeu até o dia 8 de julho o decreto com medidas restritivas no estado. A circulação de pessoas está suspensa das 10 da noite até as 5 da manhã. Já os transportes públicos vão ficar suspensos a partir das 10h30 da noite e voltam a operar também às 5 da manhã. O Brasil passou da marca de 18 milhões e meio de casos de Covid. Em 24 horas, o Brasil confirmou mais 1.893 mortes pelo novo coronavírus. Com isso, o total subiu para 515.985 vítimas da doença no país. Também foram registrados mais 64.903 novos casos de um dia para o outro. Já passou de 18 milhões e 513 mil o número de diagnósticos desde o início da pandemia. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, a média móvel de mortes é de 1.610 vítimas diárias. Esse é o 6º dia seguido com menos de 1.900 mortes, depois de quase 2 semanas acima do patamar. E também é o menor número desde o dia 9 de março, quando a média estava em 1.572 mortes. A curva de novos casos está em 65.522 confirmações diárias. No mapa da evolução da pandemia por regiões, hoje somente um estado apresenta tendência de alta nas mortes: Roraima. 10 estados registram estabilidade: Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Em queda estão 16 unidades da federação: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia e Sergipe. O Brasil ultrapassou hoje a marca de 100 milhões de doses de vacinas aplicadas e 3 estados já alcançaram a marca de mais de 40% da população imunizada com pelo menos uma dose: Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 73 milhões e 693 mil brasileiros tomaram a primeira dose. Isso dá 34,8% da população. Passamos de 1/3 da população com a primeira dose. Mais de 26 milhões 412 mil pessoas, ou 12,47% da população, já receberam a segunda dose ou então a dose única. 1 em cada 8 brasileiros, portanto, totalmente imunizados. De um dia para o outro, foram aplicadas mais de 1.560.000 doses das vacinas aplicadas. O quadro Cabeça de Mulher, de Picasso, foi recuperado pelo governo da Grécia. A obra tinha sido roubada da Galeria Nacional de Atenas. A tela cubista de Picasso, de 1939, representa um busto de mulher e foi um presente do pintor espanhol ao povo grego em 1949 por sua resistência contra as forças nazistas. A obra tem uma dedicatória escrita em francês que afirma: para o povo grego, uma homenagem de Picasso. O quadro foi recuperado na zona rural de Careteia, a 45 quilômetros de Atenas. No mesmo local foi encontrado outro quadro do holandês Piet Mondrian, de 1905, que também havia sido roubado. A obra de Picasso foi furtada em janeiro de 2012.
Os criminosos aproveitaram as falhas no sistema de segurança do museu, que fica no centro de Atenas. O roubo durou apenas 7 minutos, o tempo que 2 homens levaram para retirar as obras das molduras. Um suspeito do crime foi preso. Depois do intervalo, a gente vai mostrar como é que está sendo o dia da CPI da pandemia, com a convocação do empresário Carlos Wizard. E você vai ver ainda que o Facebook ultrapassou a marca de $1 trilhão de valor de mercado. Voltamos já. A CPI da Covid-19 recebeu hoje o empresário Carlos Wizard para prestar depoimento. Após uma apresentação inicial, o Wizard decidiu se calar, já que o Supremo Tribunal Federal concedeu a ele o direito de ficar em silêncio. Contado como membro do suposto Conselho Paralelo de Aconselhamento ao Presidente, o empresário Carlos Wizard diz que jamais tomou conhecimento da existência de um gabinete paralelo do governo no Ministério da Saúde. A minha disposição de servir o país, combatendo a pandemia e salvar vidas, faz com que eu seja acusado de pertencer a um suposto gabinete paralelo. Eu afirmo aos senhores, com toda a veemência, que jamais tomei conhecimento de qualquer governo paralelo. Se porventura esse suposto governo paralelo existiu, ou melhor, gabinete paralelo existiu, eu jamais tomei conhecimento ou tenho qualquer informação a esse respeito. A CPI aprovou ainda a convocação do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP. Essa foi a madrugada mais fria do ano em São Paulo, 6 graus Celsius no Mirante de Santana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura máxima deve chegar hoje a 18 graus. Em Urupema e São Joaquim, Santa Catarina, nevou. Mas no hemisfério norte é verão. E o Canadá registrou ontem a maior temperatura da história pelo 3º dia seguido. Por volta de 4 da tarde, a estação climática de Liton informava 49,5 graus Celsius, mais uma vez batendo os recordes de temperatura diária e de todos os tempos. A onda de calor mortal castiga o oeste do país e o noroeste dos Estados Unidos. Um dos motivos desses recordes é um fenômeno conhecido como cúpula de calor, em que as altas pressões prendem o ar quente na região. 2 escritórios da Real Polícia Montada Canadense, em Vancouver, anunciaram que pelo menos 69 pessoas morreram repentinamente desde a segunda-feira. De acordo com os policiais, as mortes provavelmente estão relacionadas à onda de calor. Vancouver, localizada na costa do Pacífico, há vários dias tem temperaturas acima de 30 graus Celsius. A média desta época na região é 21 graus. O Ministério do Meio Ambiente canadense afirmou que a duração dessa onda de calor é preocupante, já que quase não há trégua à noite. A alta temperatura aumenta o risco de doenças relacionadas ao calor, alertou o Ministério. A Suprema Corte da África do Sul condenou o ex-presidente Jacob Zuma por desacato à justiça. O ex-chefe de Estado se recusou a comparecer para depor a uma comissão anticorrupção e foi sentenciado a uma pena de 15 meses de prisão sem possibilidade de suspensão da pena. Zuma foi instruído a se entregar dentro de 5 dias e, caso isso não aconteça, a polícia vai ser ordenada a prendê-lo e levá-lo para a cadeia. O ex-presidente compareceu apenas uma vez diante da comissão e ignorou várias convocações posteriores. Alegou razões médicas ou que estava preparando sua defesa para outros casos. Zuma, de 79 anos, enfrenta várias acusações de fraude, corrupção e crime organizado, relacionados com a compra de equipamento militar quando era vice-presidente do país. Ele dirigiu a África do Sul entre 2009 e 2018 e se viu obrigado a renunciar após uma série de escândalos. Um terremoto surpreendeu ontem os moradores do oeste de Cuba. Segundo o Centro Sismológico dos Estados Unidos, o tremor de magnitude 4,7 graus ocorreu a 10 quilômetros de profundidade nas proximidades de Candelária, na província de Pinar del Rio, a 70 quilômetros de Havana. No Twitter, a Defesa Civil pediu calma e detalhou que as pessoas que estavam em prédios altos desceram como medida de proteção. Decidimos correr, mas até agora estou assustado porque nunca tinha passado por isso.
un sismo que se empezó a mover el edificio. O terremoto começou a tremer o prédio. Fiquei tonto e descemos as escadas rapidamente. Socorrimos y salimos corriendo por ahí por la escalera. Os terremotos não são frequentes no oeste cubano e causam preocupação nos vizinhos de Havana, principalmente os que moram em prédios altos. Em janeiro de 2020, um forte terremoto de magnitude 7,7 foi registrado nas águas do Caribe e sentido em várias províncias de Cuba, provocando a evacuação de prédios de Havana sem gerar danos. O valor de mercado do Facebook bateu um recorde. O gigante das redes sociais passou a integrar o seleto grupo das empresas com um valor de mercado superior a $1 trilhão, cerca de 5 trilhões de reais. Esse valor equivale a quase 5 trilhões de reais. O valor de mercado é calculado com base no preço das ações. A alta dos papéis ocorreu depois de uma sentença judicial favorável. Um juiz americano rejeitou uma acusação de práticas monopolistas contra a companhia. As ações foram apresentadas pela entidade reguladora da concorrência dos Estados Unidos. Agora o Facebook integra o seleto grupo das empresas que valem mais de $1 trilhão no mercado americano, formado pela Apple, Microsoft, Amazon e Alphabet, que é a dona do Google. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, demitiu vários funcionários importantes do governo do país. Eles foram acusados de serem responsáveis por um grave incidente relacionado com a pandemia de Covid-19. Até agora, o regime negava qualquer caso do vírus no território. Citado pela agência oficial KCNA, Kim teria declarado que os funcionários provocaram um grave incidente que representa uma enorme crise para a segurança da nação e de seu povo. A agência não revelou detalhes sobre o número de pessoas demitidas, nem sobre os fatos atribuídos aos afetados, mas o líder norte-coreano as acusou de serem vítimas de egoísmo e passividade. Até o momento, o regime norte-coreano afirma que a pandemia da Covid-19 não atingiu seu território, mas muitos especialistas duvidam da informação. A Coreia do Norte tem um sistema de saúde precário. Em janeiro de 2020, Kim Jong-un decidiu fechar as fronteiras para evitar a propagação do novo coronavírus surgido na China, um país vizinho. A seleção brasileira segue a preparação para as quartas de final da Copa América. O Chile é o próximo adversário do Brasil. Classificada em primeiro lugar no Grupo B da Copa América 2021, a seleção brasileira treinou novamente na Granja Comari para a próxima fase do torneio. O zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, se juntou ao elenco para substituir o lesionado Felipe, do Atlético de Madrid, cortado pela comissão técnica. Em uma coletiva de imprensa, o auxiliar técnico César Sampaio destacou as qualidades do Chile, próximo adversário de Neymar e companhia. A gente tem muito respeito, um carinho, enorme pelo futebol chileno, também se assemelha em alguns momentos com o nosso futebol, que é a imposição técnica. O Chile se classificou em quarto lugar no Grupo A, com uma vitória, 2 empates e uma derrota. Esperamos que essas nossas análises possam ser bem reproduzidas pelos atletas dentro de campo. A gente vai, nesses dias ainda que faltam, ajustar ainda mais esse modelo para que tudo corra bem e a gente possa entrar nessas quartas fazendo por merecer, como é o nosso lema, seguir na competição. As duas equipes entram em campo na próxima sexta-feira no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. A pandemia trouxe ou forçou algumas inovações tecnológicas e agora o consumidor consegue interagir com o produto sem ter contato com ele. Com a tecnologia, nada mais é como antes, nem mesmo a forma de interagir com o consumidor. A pandemia também trouxe um novo modo de vender um determinado produto. Nos supermercados, por exemplo, as ações de degustação e demonstração foram suspensas e foi preciso encontrar uma nova maneira de atrair o consumidor. Agora a informação vem através de uma tela. É assim que deve ser daqui para frente. Com a pandemia, muita gente ficou com receio de tocar nos produtos quando vai numa loja para comprá-lo, por exemplo. Com essa tecnologia, nada disso mais é necessário. Dá para interagir com o produto sem precisar encostar nele. Tá tudo aqui, na tela, diante dos seus olhos. O uso de sensores, o que você vai passar na frente de um produto, ele vai falar com você, ou você vai fazer um gesto e vai acionar um determinado conteúdo em vídeo para que você tenha informação sobre aquele produto.
são tecnologias que estão sendo demandadas pela necessidade da falta de toque, né? Pelo padrão novo de higiene, né, que os consumidores estão se habituando hoje, onde você não pode tocar ou provar algum produto no ponto de venda, como foi feito durante décadas, né? A gente está sendo colocado num novo degrau de desafio, onde a gente é obrigado a entregar essa informação qualificada para o consumidor, quer dizer, uma comunicação boa, dirigida ali no ponto de venda, que aumente vendas, mas que também preserve a saúde do cliente. Em muitas lojas não veremos mais promotores de venda, mas sim um monitor onde o consumidor apenas com gestos ou por presença consegue disparar o conteúdo informativo a respeito de um determinado artigo. Embarque imediato para França, Itália. Dá só uma olhada nessa máquina de lavar roupas. Todas as informações de como ela funciona estão ali dentro, com imagens que interagem com quem pretende comprá-la. Essas coisas de você fazer, por exemplo, um produto piscar no ponto de venda, ou ele falar com o consumidor, isso tudo aumenta a venda. A verdade é que isso explode a venda, né? Porque a pessoa está ali olhando marca e ela vai ser estimulada a comprar um determinado produto. Agregando o novo, agregando o celular do cliente, onde ele pode abrir um QR Code, nesse QR Code ele pode receber informação, ou esse QR Code liberar uma amostra, por exemplo, um display que solta ali uma esfera com uma amostra, fazendo um sampling físico e digital, onde eu vou rastrear esse consumidor, vou poder falar com ele depois do momento que ele recebeu a sua amostra, ou essas coisas touchless, né, esse conteúdo que a gente faz de interatividade sem tocar. Então tem muita coisa que vem das novas tecnologias que vão trazer melhorias a coisas, formatos antigos que a gente aplicava em ponto de venda, cujo objetivo era impulsionar a venda e permanece igual. No futuro, as aquisições das pessoas devem ser resultantes de experiências sensoriais. Para isso, serão combinados diversos recursos e técnicas de iluminação, ambientação e som, até estímulos que abrangem todos os sentidos. Você tem 5 sentidos para a gente atingir, então você pode receber um estímulo visual, auditivo, tátil, né, olfativo, por degustação. A ideia é que você consiga fazer isso da forma antiga, a degustação, a demonstração, o sorteio, a amostragem, e também do jeito novo, onde você tem as tecnologias sem toque, né, que você, por gestual, você consegue acionar, por exemplo, um conteúdo interativo que você vai receber informação de um cosmético, ou mesmo jogar um videogame ali no ponto de venda. Quer dizer, a gente tentar fazer essas experiências serem mais touchless. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.